Pessoal, então, dando continuidade à nossa correção, vocês tinham uma retomada, como eu disse, essa retomada ela é importante para o próximo conteúdo de oração subordinada, tá? Então, a primeira parte era basicamente interpretação textual. Releio o título da dissertação. O título remete ao poema No Meio do Caminho de Carlos Drummond de Andrade, criando uma relação de intertextualidade, né? Então, aqui a gente tem uma imagem, o que representa a pedra no meio do caminho. Então, ela está representando, as dificuldades que se encontram na vida. Como ela se relaciona com a dissertação, né? Que a praça representa um obstáculo para a prefeitura e a pedra no caminho dentro de um poema, ela representa um obstáculo na vida das pessoas. Que aspecto do texto o título antecipa para o leitor, que ele fará uma polêmica envolvendo a praça da cidade, quando ele cita. A introdução desse texto se dá pela contextualização que está relacionada ao tema. O que está causando polêmica na cidade vai ser tema do texto, né? O projeto da prefeitura, que está causando toda essa polêmica, porque ela tem poucas praças e áreas verdes e a prefeitura está querendo destruir uma praça para resolver o problema de trânsito. Então, essa é a contextualização. Que expressões a autora usa para introduzir os argumentos? Então, de um lado e por outra ótica. Aqui vocês tinham que sintetizar, resumir os argumentos favoráveis à reforma e indicar a fonte dessa argumentação. Então, será facilitado o caminho do pedestre, a integração dos modos de deslocamento, a fluidez das vias, a praça vai ser melhorada, e quem está fazendo essa citação, quem está argumentando tudo isso é o prefeito da cidade, né? E o coordenador do PAIT. Depois, fazer a mesma coisa com os argumentos contrários, né? Então, a relação que a praça tem com a questão histórica, um encontro de jovens na cidade, e quem fala isso é um empresário e ativista e uma arquiteta. E ainda a autora ela fala da sua própria experiência. 4, né? Pode-se afirmar, segundo que a autora, então, ela é o contrário ao projeto da prefeitura. Copia a tese do texto. O que é a tese? Lembrando, né? A tese é o ponto de vista que ela vai defender. Então, ela é contra a destruição da praça. A tese, ela está apresentada ali dentro na conclusão. Então, ela apresenta todos os argumentos primeiro e depois ela defende que ela é contra tudo isso. Que justificativa a autora utiliza para defender sua opinião é que a praça é importante para ela e para toda a outra população e que existem outras formas de viabilizar o trânsito sem destruir a praça. O 6, referente ao 5º parágrafo, que argumento que é apresentado dentro desse trecho? Então, é a fala do empresário que rebate a fala do prefeito, é uma forma de argumento. Ele reforça ou rebate o argumento, ele é um contra-argumento, na verdade, né? Onde ele pretende validar a argumentação. A 7 era uma análise dos parágrafos, então a introdução ela é feita por contextualização, parágrafo 1 e 2, do desenvolvimento 3 a 7, a conclusão do 8 ao 10. Aqui é pessoal, se você já conhecia alguma palavra presente lá no glossário, elas fazem parte de um campo de vocabulário específico, né, o dos profissionais de trânsito, da dissertação sobre a paz em Portugal. É possível afirmar que essas orações têm predicado nominal? Aqui a gente vai fazer uma retomada gramatical, tá, gente? Então, é possível afirmar que essas orações têm predicado nominal? Sim, né? O estão e o são verbos de ligação, então as duas são predicados nominais. Qual a função sintática dos termos destacados? Lembrando, pessoal, função sintática é a sintaxe, né? Qual é a função que elas ocupam ali dentro? São os predicativos do sujeito. Então, inseguras, abandonadas e mal iluminadas é o predicativo de praças. Bela é o predicativo de cidade. Então, a gente tem os predicativos, né? Uma bela cidade, aliás. 10. Respeitando a norma padrão, reescreva o trecho a seguir, flexionando as palavras no singular. Então, semáforos não são alternativas inteligentes para os congestionamentos.
Então, o semáforo não é, aqui a gente tem no plural, então aqui a gente vai ter o singular. Qual foi a alteração necessária? O número justamente por causa do sujeito, né? A flexão do verbo do predicativo, ela deve concordar com o núcleo do sujeito. E nesse exercício 11, vocês tinham que colocar o que era o quê? Então, vários grupos de jovens frequentam a praça. Então, frequentam é o meu núcleo. Aí, sublinhe as formas verbais e classifique já. Então, frequentam é o meu verbo. Ele é um verbo de significado, então é um predicado verbal. Fortaleza é a quinta maior capital do país. O é um verbo de ligação, então é um predicado nominal. Uma delas está causando. Está causando é uma locução verbal, né? Então, seria um verbo de ligação e um verbo principal, por isso um predicado verbal. A praça não é mero empilhamento de pedras, então a gente tem um predicado nominal por causa do verbo de ligação. Copie os predicativos do sujeito e indique o seu núcleo. Então, os predicativos do sujeito estão presentes nos predicados nominal. Então, qual seria a quinta maior capital do Brasil? E o núcleo seria a capital, do predicativo. E depois, mero empilhamento de pedras, o núcleo em empilhamento, né? Então, seria essa a correção dessas atividades. Valeu, galera! Beijos e até